Ontem, mais um caso de feminicídio em São Paulo. Uma mulher foi morta dentro da joalheria onde trabalhava. Foi morta pelo ex-namorado. Cibele Monteiro Alves tinha uma medida protetiva contra esse homem, contra o Cássio Henrique Zampieri. Quem vai trazer mais detalhes é a Júlia Nogueira. Mais um caso de feminicídio em São Paulo. Só essa semana a gente trouxe aqui na Band News FM pelo menos 3 casos de feminicídio, uma tentativa aqui no estado. E a Cibele Monteiro Alves, de 22 anos, foi morta pelo ex-companheiro enquanto trabalhava numa joalheria em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, dentro de um shopping. Segundo a PM, esse criminoso entrou na loja, esfaqueou a ex-namorada no pescoço. Um policial civil que passava ali pelo local interveio e atirou nesse bandido, mas não deu tempo de salvar a mulher, que acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. Depois de cometer o crime, esse bandido ainda teria tentado tirar a própria vida, mas ele foi socorrido com ferimentos e levado ao hospital. A PM ainda disse que o casal, né, a Cibele e esse homem, eles mantiveram um relacionamento até abril de 2025. Ele nunca aceitou o fim do namoro e a Cibele chegou a registrar 3 ocorrências contra ele na delegacia. Tinha uma medida protetiva contra ele em aberto e agora esse caso vai ser encaminhado, esse homem vai ser encaminhado ao centro de detenção provisório. Valeu, Júlia. Obrigada, Júlia. Precisa haver algum tipo de melhoria nesse sistema, né? Porque são muitos os casos em que há medida protetiva, mas isso não dá em nada. O que é uma medida protetiva em aberto? Será que é um caso em que a mulher chega até a delegacia e diz, olha, fui ameaçada, está registrado aqui, e ponto? Isso precisa caminhar na justiça, né? Precisa, em primeiro lugar, saber quais são as circunstâncias dessa mulher. Se ela está ameaçada, ela precisa de garantias de que essa pessoa, o agressor, não vai chegar a 200 metros dessa mulher, né? Em geral, são 200 metros ali. Precisa haver algum tipo de mudança no sistema que a gente tem hoje. Porque são muitas as medidas protetivas em aberto. Todos os dias a gente ouve. Não adianta ter só um papel. Não adianta ter só um registro. Precisa haver um sistema mais seguro para as mulheres. De acompanhamento, né, desses caras, desses agressores e que se tornam feminicidas, que matam mulheres. E aí eu já falei aqui algumas vezes, né, sobre essa necessidade de controle, já falei algumas vezes como os casos de machismo e misoginia são um passo que antecede, em geral, casos como esse, que terminam em agressões, que terminam com mortes de mulheres. Mas, gente, sério, eu acabei de ler 2 mensagens aqui no meu Instagram me chamando de mimizenta e de quem é essa retardada, em um dos posts em que eu defendo exatamente isso. Assim, é cansativo, é muito cansativo você ter esse tipo de reação ou então de politização. Ah, mas o presidente da República, não sei o quê. Vamos colocar o pé no chão dessa discussão? Vamos todo mundo ser adulto nessa discussão? Mulheres estão morrendo, homens também morrem. Ah, homens também morrem, não por serem homens. Esse argumento já caiu e tem tempo, e você está atrasado se você pensa assim, né? Acho que tem algumas coisas que precisam ser colocadas. Mulheres morrendo por serem mulheres, exclusivamente por isso. E, em geral, por seus ex-companheiros que não aceitam o fim de relacionamentos e que agem dessa maneira. E que antes dão muitos sinais, sendo agressores fazendo pressão psicológica ou cometendo crimes contra o patrimônio dessa mulher, de maneira psicológica. Então, tem algumas agressões que antecedem essa final, que resulta na morte. E para essas a gente precisa olhar. E para as medidas protetivas, evidentemente, para que de fato elas protegem. Elas protegem muitas mulheres? Sim, hoje sim, mas enquanto tiver mulher morrendo, tendo uma medida protetiva que deveria evitar esse tipo de coisa, a gente precisa brigar para que haja um acompanhamento. Não é para nenhuma mulher morrer nessa condição. Ainda que medidas protetivas protejam uma parte delas, né? Sabe que eu sinto um pouco de dificuldade? Mas é claro que é dificuldade de gente que não quer entender. De compreender esse argumento do foi morta porque é uma mulher. Porque aí o cara que não quer entender, quer travar o debate, diz, então quer dizer que a pessoa vai matar qualquer mulher que veja pela frente apenas pelo fato de ser mulher. A gente não deveria ter que explicar tão detalhadamente, mas já que é o caso, são pessoas que enxergam a mulher como menos que um ser humano, como uma posse, como algo contra a qual elas podem se vingar e acabar eventualmente com a vida dessa pessoa, porque pessoa ela não é. Né? Ela pertence a mim, se não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. Porque isso seria um tiro de morte no meu orgulho masculino. Então é isso que a gente quer dizer quando diz foi morta por ser uma mulher. Né? Por ser uma mulher, essa pessoa não é um ser humano completo, é uma posse daquele homem. Né? E ele não pode admitir perder essa posse. E eu já sugeri aqui,
E, sinceramente, eu consultei juristas porque eu fiquei com medo de estar defendendo algo parecido com tortura. Mas não é o caso, tá? Não é o caso. Seria constitucional você programar uma tornozeleira eletrônica para causar desconforto físico num homem que permanecesse durante mais que 5 ou 10 minutos no raio de distância menor daquele que ele pode estar em relação à mulher. Ele não pode estar a mais de 200 metros, a menos de 200 metros de uma mulher. A tornozeleira vai apitar, caso isso aconteça. Se ele não se afastar, em 5 minutos, a tornozeleira, como acontece com cachorros, por exemplo, pode provocar um desconforto que o imobilize. Ora, um policial com uma arma tem o direito de usar a força contra alguém que se recusa a atender uma ordem daquele que tem o monopólio da força e que representa a justiça, que é o policial. O mesmo pode se dar em relação ao equipamento eletrônico. Tá? Seria uma maneira, um tanto radical, talvez. Pode ser. Mas conseguiremos resolver esse problema sem uma solução, ainda que um pouco radical? É que a gente está falando de um sistema tão discrepante que eu não tenho como afirmar, porque eu ainda não me debrucei sobre esse caso. Foi ontem que aconteceu, né? Esse assassinato no shopping. Mas nem sempre, quando uma mulher registra um boletim de ocorrência ou pede uma medida protetiva à justiça, o agressor é notificado imediatamente. É possível que essa medida protetiva nem tenha sido notificado desse registro oficial e dessa medida judicial. Porque, como você disse, depende do homem, né? Que é o agressor. Ele não pode se aproximar de um raio normalmente de 200 metros, não pode se aproximar de familiares. Então, fica exclusivamente na responsabilidade dele cumprir essas medidas. Mas nem sempre ele foi intimado. Então, a gente está falando de um sistema que é muito discrepante. Em alguns casos, ele caminha rapidamente, ele traz algum tipo de segurança para as mulheres, mas em outros, e a gente sabe que, em geral, essa discrepância ela tem fatores sociais, financeiros, econômicos, né? Para algumas mulheres, é um sistema que demora ainda muito mais para acontecer. Então, ainda é tão discrepante a aplicação da medida para uma e para outra, que talvez a gente entenda, né? Essa vontade de dar um passo à frente, mas ela é ainda muito heterogênea, né? A aplicação. Você não vai conseguir beneficiar todas as mulheres, não, né? Algumas você vai ter a tornozeleira eletrônica, em outras sequer haverá notificação para o agressor. E o Pablo aponta aqui, Sheila, com razão, tem mais um problema. A mulher teria que ser monitorada também. Sim, os ouvintes alertaram para isso. Colocar uma tornozeleira também na mulher, o que obviamente é um absurdo. Mas algum monitoramento, se né? For na casa da mulher, pelo menos você protege contra aquele homem que aparece de noite na casa da mulher, bêbado, segurando uma arma. Algum grau de proteção você oferece. Eu estava vendo aqui a Lei Maria da Penha, e aí os ouvintes estão falando, mas eu estou falando tem tempo sobre essa história da tornozeleira. Nós aqui também estamos falando tem tempo. É uma aprovação relativamente recente, uma atualização na Lei Maria da Penha do ano passado apenas, em que há autorização, há prerrogativa do uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres sob medida protetiva, uma medida que permite, portanto, o monitoramento em tempo real dessa aproximação indevida e inclui dispositivos de segurança como o botão do pânico para a vítima. Então, isso é recente, é de 2025. A tornozeleira seria colocada no agressor, haveria um monitoramento por meio da central de monitoração eletrônica 24 horas acompanhando essa movimentação e do lado da mulher um botão do pânico em que ela receberia um dispositivo, um aplicativo, que avisaria caso houvesse essa aproximação do agressor, aumentando a segurança e também com alerta para a polícia. É isso que diz essa lei atualizada no ano passado. Mas já depois dessa aprovação, houve uma outra discussão. Não tem tornozeleira eletrônica para essa quantidade de agressores contra os quais há medidas protetivas, né? Uma outra questão aí de investimento na aquisição de tornozeleiras eletrônicas.